Olá pessoal, boa noite para todos vocês. Hoje nós vamos começar a tratar de um assunto bastante amplo, bastante interessante, que é a teoria da evolução. E nós vamos fazer aproximadamente aí 3 vídeos sobre isso, talvez 4. E depois esses vídeos eles vão ser uma versão com um som melhor de vídeos bem antigos que eu já tinha postado sobre o assunto, certo? Então eu espero que agora a qualidade do vídeo fique melhor, a qualidade do áudio fique melhor e a gente consiga tratar bem esse assunto, que é um assunto importantíssimo, né? Para a gente saber até de onde a gente pode ter vindo, quem seriam nossos parentes mais próximos, inclusive predições sobre o futuro da nossa espécie e das outras espécies. Que vai ser o tema do último vídeo, né? Que são os erros comuns que as pessoas cometem sobre evolução. Então, tem o meu contato aí, caso alguém quiser escrever. E aquelas tradicionais camisetas, né, sobre o assunto. Algumas são mais piadas, né, do que qualquer outra coisa. Para mostrar que esse é um assunto extremamente popular, mas que existe ainda algumas dúvidas das pessoas. Então, agora eu vou mostrar um pouco rapidamente do meu currículo. Pode até parecer, o cara vai mostrar o currículo antes de fazer a palestra e tal. Mas é mais uma coisa para a gente se defender aqui, porque muitas vezes a gente fala as coisas, dá aula sobre as coisas e as pessoas, até mesmo no ambiente universitário, acontece isso. Quem é esse cara aí que vem falar sobre evolução? O que ele sabe, o que ele não sabe? Até onde ele estudou. Então não é uma coisa para eu me exibir aqui, é mais para eu me defender, porque às vezes até outras pessoas que estudaram bastante acabam muitas vezes dando ouvido a esse tipo de conversa aí, com consequências que podem ser trágicas. Então vamos lá, aqui a gente vai começar mostrando a diversidade de coisas que existem, né, na natureza, e vocês vão ver mais adiante que cada coisa aqui ela não é exatamente por acaso, tá? Embora o princípio de que se originam as diferenças é mutações, a gente vai ver mais adiante, muitas coisas depois são selecionadas, como a gente vai ver, artificialmente, que é a seleção feita pelo homem, ou naturalmente pela natureza, e essas coisas elas são têm impressões, né? Tipo, tem motivos para a formiga panda ser assim, tem motivos para a planta ter a flor assim, a raflésia. Aqui está o Amorphophallus titanus, que também é uma planta, e tem motivos para ela ser assim, e ter aqui a parte masculina onde sai o pólen alta, e tem motivos também para a mulher estar usando uma máscara, tá? E por aí vai. Então, bem-vindos ao curso de evolução. Isso aqui é mais para quando eu dava aulas, né? Se alguém quiser usar o celular, alguém quiser conversar. E também quando eu tinha que passar material, eu passava mais links do que qualquer outro tipo de material. Quem sou eu, né? Aqui tem uma breve introdução. Eu não vou comentar nada de detalhes aqui, só vou mostrar o currículo, tá? Justamente por aquele motivo que eu falei, né? Então vocês podem ver que eu já estudei alguma coisa, né? Eu não sou nenhum Zé, né? Já estudei alguma coisa na vida, então eu sei algumas coisas do que eu estou falando, tá? Não sou completamente um Zé, né? Tá. 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 E aqui vem a parte importante, da onde eu tirei as informações. É claro que a informação básica é Darwin, né? A gente vai falar muito de Darwin, mas também vai falar de Wallace. E mais adiante vocês vão ver de onde surgiram as informações. Mas a pessoa que realmente me introduziu o assunto sobre evolução, e eu confesso que eu comecei tardiamente no assunto, comecei a estudar evolução no doutorado somente, foi o professor Harold Gordon Fowler, que é esse senhor aí, que trabalhou muitos anos com formigas, né? E ele é amigo do Eduardo Wilson, né, que trabalhou muito tempo com formigas em Harvard.
e ele estava na Unesp de Rio Claro na época que eu fazia doutorado. Ele era professor na Unesp de Rio Claro. Não sei como é que está agora, já fazem aí alguns anos que eu saí de Rio Claro. E até mando um grande abraço e agradecimento a todos os ensinamentos desse grande professor, né? E ele tem simplesmente 150 apresentações tratando não só de evolução, mas de outros assuntos nesse link aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, muitos slides aqui, a informação foi dele, tá? Créditos a ele. O blog do Pirula também tem muitas coisas, vocês já devem ter ouvido falar, né? E também o canal no YouTube, né? Eu Ciência, e o canal do Pirula também tem essas informações sobre evolução. E para filogenia eu recomendo muito o trabalho do Fernando, que realmente explica a fundo o que é filogenia. Não é uma coisa simples, mas está aí também. Aqui algumas curiosidades sobre o professor Fowler, né? Depois vocês podem ler. E aqui o canalzinho dele, né? 150 apresentações no SlideShare. Algumas apresentações do Fowler que eu acho importante a gente poder olhar lá e estudar, estão aqui, que estão relacionadas à evolução. Bom, sem mais delongas, como dizem os gaúchos, vamos agora falar o que é a tal da seleção artificial, que é um dos princípios básicos da teoria da evolução de Darwin. E é claro, já vamos falar de Darwin daqui a pouco. Bom, uma explicação muito simples que eu tirei daquele programa antigo do Cosmos, né, do Carl Sagan, que também é um cientista muito bom, divulgador da ciência, que é uma das coisas que eu gostaria de ser. Ele fala o seguinte, que pode ver o fundo aqui, ó, sigam sempre a seta branca. Nós temos uma batalha naval no Japão, há muito tempo atrás aconteceu. Então essa historinha da batalha naval ela é fundamental para vocês entenderem como funciona a seleção artificial. Foi até depois dessa batalha naval e do que aconteceu depois, que foram coisas não mencionadas por Darwin, mas resgatadas aí pelo Carl Sagan, mostrando que é um exemplo notável do ser humano escolhendo os animais e causando a evolução desses animais, selecionando esses animais. De que forma a gente já vai ver e já vou mostrar para vocês que talvez é um dos exemplos mais antigos aí e mais práticos para mostrar que é um processo que pode ser rápido, a seleção artificial de indivíduos de uma espécie para algum propósito. Então, essa é a batalha que aconteceu em 1100 e alguma coisa entre duas facções, né, de japoneses que estavam brigando pelo poder. Os Dan Noura, cujo símbolo Dan Noura é o nome da batalha. O símbolo das facções está aqui. Os Minamoto, que são os que venceram a batalha, e os Taira, cuja borboleta é o símbolo, à direita, foram os que perderam a batalha. Aí vem uma questão mais ou menos futebolística, né? Que quem perde geralmente uma batalha não gosta do vencedor e lança aí uma maldição para o vencedor. Então esses Taira, eles perderam aqui da flor, né, dos Minamotos, falaram, olha, soldados de vocês vão ser sempre assombrados pelos soldados Taira que perderam a batalha. Quando vocês afundarem e morrerem, ou quando vocês forem pescar, os nossos soldados vão assombrar vocês aqui, ó, na forma dessas criaturas do mar. Vocês vão comer e vão morrer porque vocês ganharam da gente e não podia, tá? E aí foi lançada essa maldição e os Minamoto que ganharam a guerra, eles levaram isso a sério. Naquela época as pessoas eram bastante supersticiosas, assim como ainda hoje alguns são. E quando eles pegavam uma craca, que é esse organismo para comer, né, que é um tipo um marisco, eles tinham às vezes o rosto parecido, naturalmente parecido, variação natural dos indivíduos, né, assim como tem uma pessoa de olho azul, outra de olho preto, e alguns pareciam realmente o rostinho de um samurai, e aí eles lembravam disso e jogavam de volta no mar esse samuraizinho aí. Moral da história, depois de muita pescaria, esses animaizinhos que os Minamotos não comiam, eles voltavam ao mar, encontravam outro também com uma carinha, um pouco menos de carinha ou mais carinha,
se reproduziam e originavam descendentes. Os que não tinham carinha de samurai, os Minamotos comiam, estava liberado, né? Não tinha maldição, e eles acabaram sendo muito predados. E essa linhagem de samurais acabou sendo uma linhagem que deu certo e que a gente pode até dizer que talvez seja uma espécie nova, né, que evoluiu de uma espécie antiga e que tem o rostinho do samurai. Então, seleção artificial, em pouquíssimas palavras, é isso. Tá? É o ser humano escolhendo os animais e depois de muitos anos, contando com mutações, contando com essas escolhas e com a reprodução diferenciada e as chances maiores para alguns animais em relação a outros, originam novas espécies. Tá? Olha, aqui mostra bem os dedos da pessoa e como eles são pequenos, né? Como realmente parece a carinha do samurai. Pronto, está explicado o que é seleção artificial. Tudo que vier agora são aprofundamentos, tá? Tem até aquelas penas aqui, ó. Bom, quem descobriu que isso realmente era o mecanismo pelo qual, né, se originavam novas espécies? Esse cientista, que eu considero um dos 3 mais brilhantes, tá? Cada um pode fazer a sua lista dos maiores cientistas. Eu ponho Darwin, talvez entre os 3 maiores, Isaac Newton, que era excepcional, e Arquimedes, um cientista muito antigo que inventou algumas coisas das mais úteis para o ser humano. Tá? Então esse aqui é um dos top 3 aí, certo? Agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, já volta. Você pode tomar seu suquinho, seu chimarrãozinho, seu cafezinho, pão de queijo. E aí eu vou falar um pouco da vida desse grande cientista e como ele chegou a essa descoberta. Então, voltamos. Foi rapidinho, né? Como que Darwin teve essa grande sacada, né? De que o homem pode criar espécies, fazendo um papel aí, entre aspas, de Deus, mas que esse processo ocorre na natureza. E quais são as características das montanhas, do meio ambiente, que colaboram para esse processo? E qual é a natureza desse processo? Ele é aleatório, ele é um processo que tem a mão das pessoas, tem a mão de outras pessoas, e aí vai. Tá? Bom, então vamos falar sobre como Darwin chegou a isso. E aqui tem um link que vocês podem ler tudo sobre Darwin, por isso que eu coloquei aqui. Esse é Darwin, já alguns anos antes de morrer, com aquele olhar característico, né? Olhando para o infinito, né? Pensando sabe lá o que. Darwin era um cara indeciso. Tá? Ele demorou muitos anos para se decidir o que ele ia fazer na vida, mas ele era muito rico e isso ajudava. Tá? E como ele não tinha muita certeza se ele ia ser padre, se ele ia ser matemático, o que ele ia ser, ele pegou um navio junto com outras pessoas, ele pegou carona, na verdade, que era um navio que ia tentar mapear o mundo, fazer o mundo ser melhor conhecido. Esse navio saiu da Inglaterra, Darwin era inglês, de um lugar chamado Plymouth, que até tem seu timezinho de futebol lá na 5ª, 6ª divisão. Coitados. E aí saiu e passaram aqui no Brasil em 3 lugares. Tá? Eles passaram ali naquela região de Salvador. Depois reza a lenda que deram uma paradinha no Rio de Janeiro. E depois bem lá naquela região onde eu morei muito tempo e próximo de onde eu nasci, na região de Uruguaiana, fronteira com a Argentina, onde reza a lenda que Darwin também tomou chimarrão e churrasqueou com os gaúchos. Beleza. Então, depois a viagem prosseguiu, né, pelo estreito aqui nas ilhas de Falklands, que é um lugar, o cabo aqui, né, na América do Sul, que é um lugar nervoso para passar. E em toda essa viagem que ele fez, tem várias paradas importantes, uma na Ilha Galápagos. Ele ia anotando as coisas, ele era interessado também em geologia, ele era interessado em um monte de coisas. E ele ia anotando tudo que ele enxergava, mas ele sempre teve essa pergunta, né, que eu acho que é uma pergunta que todo mundo tem: de onde que a gente veio, como que a gente está aqui, qual é o processo que originou nós, né? Ou o processo que deu continuidade à nossa existência. Eu não quero entrar muito em questão de religião aqui, mas essa questão da evolução é uma questão que abalou muito a fé de muita gente, né? E
continuando a viagem, depois ele passa por vários continentes aqui, né? A gente pode mencionar pelo menos 4 continentes que ele passou legal, tá? Ele só não passou pela Ásia e só não passou pela América do Norte, tá? E aqui o Darwin gauchesco, e a gente vai mostrar para vocês que essa viagem é a viagem que caiu a ficha dele, que é uma das maiores fichas da ciência, que é possivelmente de como que a gente está aqui no planeta, tá? Muito bem. Esse é o navio chamado Beagle, e o Darwin ficou cerca de 4 anos, se não me falha a memória, nesse navio, e ele tinha um pequeno problema, ele sofria de enjoos, então imagina, coitado. E aqui algumas dos seres vivos que ele descobriu, né? Tem até o nome dele, alguns. E depois a gente vai mostrar aqui uma frase célebre depois que ele voltou dessa viagem, que resume toda a questão, né? Por que é importante viajar? Qualquer pessoa que vai trabalhar com biologia, com ciência, com seja lá o que for, tem que viajar, nem que seja para o município vizinho, para mudar seu ponto de vista das coisas, tá? Então, se não tivesse acontecido a viagem, não teria a teoria da evolução, certo? Aqui uma pequena passagem em desenhos que ele fazia também, ó, lá na Bahia, conheceu a Mata Atlântica na Bahia, suas bromélias, que às vezes matam estudantes. Bromélia é o maior assassino de estudantes de pós-graduação na Bahia. Cai na cabeça das pessoas, às vezes ela chove aqui, fica pesando 100 kg, cai na cabeça e mata o estudante. Mais do que animais, né? Muito bem. E aqui uma figura lendária, né? Uma árvore da vida, que depois a gente vai explicar como funcionou isso aqui, que foi o grande insight de Darwin, né? Que vai mostrando como ao longo de muitas e muitas gerações os organismos vivos vão sofrendo mutação, vão sofrendo seleção. Aquele animal que é mais facilmente comido, predado, né, por outro, ele é selecionado, né? E aquele que escapa sobrevive e leva os genes adiante. E isso tudo depois vai originar as espécies novas. Pode ser um processo rápido, mas geralmente é um processo demorado. Os desenhos dos pombos, que foi quando ele descobriu o Darwin, né, a seleção artificial, foi trabalhando com pombos. E aí vem por que tem essa questão dos pombos no livro do Darwin, né, que é a origem das espécies através da seleção natural. Porque o Darwin ele queria explicar as coisas para que todo mundo entendesse. Então ele pegou exemplos de pombo, pegou exemplo de cachorro. Qualquer criador de pombo e cachorro acabou concordando com ele que era um fato isso realmente, que você vai escolhendo os pombos que você não quer você deixa para morrer ou faz alguma sopa, alguma coisa, coitados. E aqueles pombos que você gostava das formas, e os cachorros é a mesma coisa, e o gado é a mesma coisa, eles vão sobrevivendo e depois podem se transformar tanto por mutações e por seleção, que eles ficam tão diferentes que eles não conseguem mais acasalar e originar descendentes férteis. Esses pombos sendo já então de outras espécies diferentes daquelas originais, tá? As tartarugas também, esse é um desenho mostrando o Darwin aqui, anotando as tartarugas. Algumas existiam até muito recentemente, as que ele observou, né? 1830, por aí, elas vivem muito tempo. Parece que a última morreu há alguns anos. O velho Zé, o velho Chico, um negócio assim. Que era a última tartaruga da época de Darwin, morreu recentemente. Então eu vou mostrando um pouco da vida dele, a importância de tudo que ele fez, e sempre dando um pitacozinho aí, mostrando, explicando os insights aí dele, como que ele descobriu certas coisas e o que realmente é seleção. E mais tarde a gente vai continuar mostrando mais detalhadamente. Então, aqui tem outra coisa importante para quem quiser trabalhar com biologia, ou engenharia florestal, ou engenharia ambiental, ou seja lá o que for com natureza. Para ser um bom pesquisador ou talvez um bom cientista, é importante você ser um bom observador. Aquele cara que entra na mata, nossa, que bonitinho, que legal, babá, e não vê nada além disso, comece a pensar aqui, né? Você tem que procurar extrair coisas dos lugares que você visita se você quiser ser um pesquisador.
Não basta simplesmente olhar as coisas e tirar um monte de foto, ir para casa e mostrar para os outros. Tem que ter observação, tem que tirar conclusões a partir do que você está enxergando. Isso pode parecer fácil, mas não é. Para muitas pessoas, nessa figura tem apenas um monte de cenoura colorida. Para Darwin, isso aqui era um passo para entender de onde vinham todas as espécies, né, de cenouras, e como a gente escolheu uma que gostava mais da cor, é essa aqui, e não a preta. As cenouras hoje, a maioria são alaranjadas. Tá? Então isso mostra também que o processo de seleção é um processo de afunilamento. A gente pode partir de muitas coisas e selecionar aquela que gosta mais e deixar que as outras todas sejam extintas. Então esse é um dos perigos da seleção artificial. O milho é a mesma coisa. Esses milhos são os milhos antigos, que ainda são preservados justamente para a gente ter material genético para produzir novos pés de milho, talvez um dia sejam úteis. E a mesma coisa as cenouras. Mas a gente sabe que nenhum desses milhos aqui é muito popular aqui, pelo menos no sul de Minas. Né? E os cachorros também é uma questão emblemática. Né? A gente partiu aí de um descendente do lobo. E hoje a gente tem, por causa que as pessoas escolhem, eu gosto de cachorrinho pequeno, eu gosto de cachorrinho desse jeito. E nos últimos 7, 8 mil anos aí o ser humano mesmo escolhendo, criou praticamente espécies diferentes de cachorro. A gente tem que pensar também no que é uma espécie, né? Por exemplo, se esse aqui for um macho Chihuahua e essa aqui for uma fêmea de São Bernardo, vem aquela famosa questão que até é engraçada, né? Será que ele vai conseguir fecundar essa fêmea? Então o que é uma espécie morfologicamente? E aí sempre tem alunos que dão respostas brilhantes para essa questão. Morfologicamente, o Chihuahua já seria uma espécie diferente do São Bernardo, porque o Chihuahua macho não alcança a fêmea para fecundar, a menos que ela esteja deitada, como algum aluno brilhante já deve ter me respondido em aula. O contrário também é bizarro, né? Se esse aqui for macho e essa for fêmea, pode dar um problema grave, tá? Agora, geneticamente, podem ainda ser a mesma espécie, tá? Então, pensem nisso, que é uma coisa interessante. Aí, outros animais, né? Que o ser humano vem selecionando aqueles que têm mais carne, aqueles que têm menos gordura, ou que têm a melhor carne mais macia. E aqui a história clássica de onde a gente partiu há 8 mil anos atrás, provavelmente, e onde a gente chegou hoje, criando praticamente espécies novas de cachorro. Hoje a gente chama de raças, né? Não vou entrar muito em detalhe nessas questões mais complicadas, o que é uma espécie, o que não é, o que é uma raça. Só quero mostrar para vocês como que funciona a seleção artificial e como que o Darwin descobriu isso conversando durante 20 anos. Além da viagem, ele conversou com muitas pessoas, anotou muitas coisas para concluir, né, com muitos dados de pesquisa, que realmente pode ser, e é, né, se acredita que seja um fato, não é um fato, que a gente pode criar sim espécies novas, com pouco tempo. 8 mil anos não é muito tempo, se a gente for considerar a idade do planeta. Aqui um exemplo mais brutal, né? Hoje em dia todo mundo está interessado em produzir rapidamente animais que produzem carne, os frangos, né? Como eles estão sendo modificados. Bom, eu vou falando então da obra do Darwin e também vou falando depois de alguns outros autores que vão ser interessantes vocês lerem para se aprofundar. Aqui está o Richard Dawkins, que é até o nome parecido, né? Darwin e Dawkins. Tem muitos vídeos, muitos livros dele depois que eu vou comentar, que é para aprimorar, aprofundar a evolução. E aqui as famosas aulas que ele deu nos anos 90, naquelas séries de Natal, tá em inglês, eu não sei se tem aqui com legenda em português, em algum lugar deve ter, ele explicando tudo isso aqui que eu estou falando, ele explicou nessas aulas, levou lá os cachorros, aí tem um monte de criança, um monte de gente, e ele explicou como é que funcionava tudo isso. Ó, só para vocês saberem que essas coisas existem, ali embaixo tem alguns links que podem ajudar vocês. E o milho, de novo, um caso emblemático, para vocês saberem, né? Tem muita gente que é criada em apartamento, gaúcho de apartamento,
que não sabe fazer churrasco nem chimarrão e nem sabe que tem milho assim. Hoje em dia está todo mundo muito focado na internet, as pessoas estão esquecendo essas coisas. Bom, para mostrar que é realmente possível, e pombo vocês sabem, né? Pombo é um animal que reproduz muito rápido, tem muita piada sobre isso até, né? O rato que voa, aquele pessoal lá, os irmãos biólogo, né? Havaiana de pau, pombo, rato que voa, porque ele realmente reproduz muito rápido, traz muitas doenças, e foi fácil para os criadores, em 10, 15 anos, produzir várias gerações, e de 50, 60 pombos muito parecidos com esse, com pequenas diferenças, eles irem fazendo uma coisa que se chama retrocruzamento, né? Irem cruzando pombos com uma característica desejável, né? Por exemplo, eu desejo que esse rabinho branco aqui. Aí eu quero que esse pombo aqui se transforme nesse. Então eu pego esse, faço copular com esse, o rabinho branco não vai aparecer tão rápido. Aí eu pego de novo outros parentes desse, né? E faço eles irem cruzando sempre com o mesmo tipo de pombo que eu quero. Se eu quero esse tipo de pombo, eu faço todos os parentes desse e ir cruzando com esse, cada vez mais, tá? Então esse aqui vai ter um filho, esses dois aqui vão ter um filho que é parecido com esse e parecido com esse. Mas se eu repetir a dose aqui e fazer com que o filho transe com esse parecido com esse aqui, ó, de novo, ele vai se transformando nesse. Leiam sobre retrocruzamento, não é muito fácil de explicar isso, mas moral da história, se você quer que esse pombo vire esse, parta sempre da forma de que esse pombo aqui ofereça material genético várias vezes, inclusive até às vezes fazendo cruzamentos de aparentados aqui para essa característica prevalecer sobre essa característica. Foi assim que foram obtidos, né, os pombos, né? Se eu quero que cada vez mais um pombo fique parecido com esse, eu sempre insiro novamente essa carga genética nos filhos desse pombo com outros, e aí vai transformando. E foi dessa forma que depois de muitas seleções artificiais se produziram coisas bizarras como o pombo nessa situação aqui. Coitado, mal enxerga. É a coisa dos pombos. Então, pombos, cachorros foram essenciais para a descoberta da seleção artificial. Tanto é que lá nas aulas do Dawkins tem os pombos de novo. Aqui são algumas coisas que não vou comentar, detalhes. Tá? Bom, 20 anos coletando dados, 20 anos pensando em tempo, em espaço, em variação genética, em formas. Darwin concluiu que existia um mecanismo por trás das coisas como elas são, certo? Então aqui eu coloco aquela metáfora, o cérebro de Darwin aí, motorzão bom, e ele, observando várias coisas por muito tempo, chegou à conclusão de que realmente era possível se partir de um lobo e se chegar nos cachorros que temos hoje, se partir de um pombo e chegar em várias espécies de pombo, tá? Esse gênio, como já falei, não parou por aí. Tá? Eu só queria mostrar essas partes aqui do Darwin para ver aonde a cabeça do cara foi além da evolução. A evolução é parte das coisas que ele descobriu, seleção artificial natural. Tá? Aqui tem um link na internet, ó, Darwin Online. Está lá a origem em português, tá? Lá a origem das espécies em português. Você pode baixar o PDF e ler o livro, que é um resumo desses 20 anos de pesquisa, contando todas essas histórias que eu falei, como ele chegou às conclusões que ele chegou. Tá? Depois as pesquisas dele com o comportamento dos animais. Depois eu vou falar do famoso teste de espelho, como que os animais
agem perante o espelho. Vocês vão ver, se quiserem fazer em casa, mostra o espelho para um passarinho e vê o que ele faz. Por ser o gato e vê o que ele faz. A maioria vai atacar o espelho. O único animal, um dos poucos animais que não atacou o espelho foi o macaco. Ele ficou se olhando, nossa, vou arrumar aqui um pouquinho, vou arrumar ali um pouquinho. Então o macaco sabe quem ele é. Pouquíssimos animais sabem quem eles são. A maioria dos animais, quando você mostra um espelho, ele acha que é outro e ataca. Então foi Darwin quem descobriu isso, que tem muito a ver também com uma questão polêmica depois que vai vir sobre o problema da evolução, que é onde que a gente se encaixa nessa enorme árvore, né, de espécies que vão se modificando e originando novas espécies. Então tem aí um livro sobre isso que ele escreveu há 150 anos atrás, a expressão das emoções no homem e nos animais. Ele tinha já acesso a fotografias, ele estudou muitas expressões, né, até para demonstrar que algumas expressões no homem são contrárias às do macaco. O macaco, quando ele está sorrindo, na verdade, ele está brabo. Mas aí são detalhes. E aqui algumas publicações do Darwin, né, para mostrar o quão completo como cientista ele era, numa época que não tinha computador para digitar e nem impressora, né. Aqui onde tinha um jardim, que ele ficava muito tempo pensando, existe uma árvore ainda nesse lugar. Aqui os três cientistas que eu admiro bastante, aqui eu coloquei Arquimedes, mas Da Vinci pode substituir bem. Outras questões que Darwin descobriu, né? Por exemplo, será que a água salgada mata sementes? Depois, por que certas flores são parecidas com insetos para atrair outro inseto, né? O sexo das plantas, se tem macho, tem fêmea, como é que não é. Tudo isso Darwin, tá? E não para por aí, né? Tem um livro fantástico dele que é só sobre minhocas, como depois de 1 ano, 2, as minhocas são capazes de mexer em toda a terra, no jardim. Tem muita coisa que ele descobriu, tá? Seleção, né? Seleção sexual também, né? E eu sempre falo, isso está bem pequeno aqui, mas dá para ver que se um dia eu conseguir fazer uma pergunta boa como essa dele, já me dou por satisfeito. E ele fez muitas perguntas boas. Então o bom pesquisador, o bom cientista não é aquele que faz uma boa pesquisa, é aquele que faz uma boa pergunta, certo? Não esqueçam disso. Primeiro a se preocupar aqui ó, em 1870, já com os animais que eram usados em laboratório, vão sacrificar o bichinho, não vai sofrer, né? Geologia, trabalhos até feitos em Pernambuco aqui, tá? Ó. Emoções de novo. O primeiro número da Nature tinha lá um trabalho do Darwin, né? Tá aqui ó, embaixo. Tem uns negócios de astronomia, aqui embaixo está o trabalhinho do Darwin. Formigas, ele foi um dos primeiros a estudar também. Os experimentos que ele fez, depois Mendel fez coisa parecida, né? Um pouco junto até, na mesma época, para saber por que as plantas sobem em cima de uma estaca, como é que a trepadeira vai, não vai. Tudo isso ele estava interessado. Tá? A luz, aqui tem coisas de fisiologia, que foi Darwin que também descobriu. As plantas buscam a luz, não buscam a luz, faziam uns boxes de chuveiro aqui, com pano, e observava e anotava tudo. Isso aqui foi mais no final da vida dele. Tá? Plantas crescendo em situação de estresse, muita coisa, certo? Por que eu estou mostrando tudo isso? Porque depois de todo o esforço que ele fez para entender as origens das espécies, muita gente ficou tirando sarro do cara e fazendo desenhinho assim, porque uma das implicações da teoria é também uma das coisas que Darwin fez depois foi criar uma árvore das espécies existentes conforme quem era parente de quem mais próximo, tá? E aí ele sugeriu que a gente fosse parente do chimpanzé, não descendente do chimpanzé, lembrem bem disso, pois lá nas últimas aulas eu vou falar sobre erros comuns que as pessoas cometem ao ler ou entender a evolução, entendem mal,
Darwin nunca afirmou que a gente veio do macaco chimpanzé, tá? O macaco que a gente veio, provavelmente, provavelmente não, já está extinto e era muito mais parecido com a gente do que com o chimpanzé, tá? O chimpanzé é um parente próximo atual. Depois eu vou explicar melhor essa história. Bom, agora nós vamos falar de uma outra coisa importante que as pessoas têm que saber, tá? Que Darwin ele não é o autor da teoria da evolução, ele é o coautor. Houve uma outra pessoa chamada Wallace, tá? E aqui tem um breve testículo falando sobre isso, e essa palavra está certa. Wallace chegou a conclusões parecidas lá na Austrália, enquanto Darwin estava na Inglaterra. E Darwin, por causa dessa questão do deboche, de tirarem ele para macaco e debocharam muito dele, perseguiram ele, ele guardou por muito tempo o livro, com medo de ser até ir para a fogueira, ser crucificado e tal, pelos religiosos. E aí, quando o Wallace, que a gente vai falar um pouco agora, descobriu a mesma coisa e escreveu e ia publicar, aí eles entraram em contato e a teoria foi publicada em conjunto porque o Darwin também tinha medo de perder o crédito pela incrível descoberta que fez. Então vejam assim até que ponto algumas pessoas podem atrapalhar as outras na pesquisa científica e na ciência, né? Não o Wallace atrapalhando o Darwin, mas pessoas atrapalhando o Darwin, tá? Então aqui está a famosa carta, né? A famosa carta mostrando que eles iam compartilhar a descoberta, certo? Então quando duas pessoas muito diferentes, isoladas, chegam a uma grande conclusão, e essa conclusão bate, né? É uma conclusão baseada em muita observação da natureza, reforça ainda mais a teoria do Darwin. Que basta lembrar, até hoje ninguém conseguiu ainda derrubar esse argumento de que é assim que essas coisas são. Tá? Espero que seja um argumento que dure bastante tempo ainda, porque se esse argumento cair, toda a biologia desmorona. Quem foi o Wallace? Então foi o coautor, cara de nerd aqui, né? E que ao contrário do Darwin era pobre. Então tem o primo rico que é o Darwin e o primo pobre que é o Wallace. Por que eu falo de Wallace? Porque ele é muito esquecido, né? Ninguém fala na teoria da evolução de Wallace. Somente até no museu lá de História Natural de Londres, geralmente se fala muito de Darwin, até tem uma estátua gigante, e o Wallace acabou um pouco esquecido, não só porque ele era pobre, também porque ele morreu na pobreza, né? No final da sua vida o Darwin até deu uma bolsa de estudos para ele, mas também porque ele merece o crédito, né? Então a gente tem que falar um pouco sobre ele. Quem foi ele, né? Foi esse cientista que morreu com 90 anos, teve 8 irmãos, começou como topógrafo, aqui onde ele estudou, né, na Inglaterra também, que ele na meia-idade, e ele sofreu muito esse cara, então é bom a gente falar um pouco dele para relembrar essa pessoa, tá? Também um cara muito bom, né, numa época que não tinha computador, não tinha copy-paste, não tinha recortar e colar, nem deletar, o cara escreveu 700 artigos. Tá? E ele descobriu mais de 5.000 espécies, tá? De insetos e plantas. E tem até o sapinho de Wallace que eu vou mostrar daqui a pouco. E a teoria da evolução de Wallace, que é praticamente a mesma do Darwin, foi descoberta muito trabalhando com borboletas. Tá? Também viajou muito, tá, o Wallace. Viajou na Ásia, principalmente, na Indonésia, aquela região de floresta tropical. Aqui as coleções do Capricho, né? O tempo de viagem do Wallace é maior, ele ficou 8, 12 anos viajando, enquanto que o Darwin ficou 4. Então uma experiência absurda, né? Aqui os animais que ele ajudou a descrever, descobrir, né? Então vocês podem ler aí se quiserem se aprofundar. Aqui ele já no final da vida. Um fato curioso também sobre grandes cientistas é que eles vivem bastante, geralmente. Se não morrerem no campo com algum acidente, e o Wallace quase morreu, se eles sobreviverem ao campo, depois eles chegam a uma velhice lúcida e bem longa. Que bom, né? Aqui, ó.
foi um dos primeiros a vir para a Amazônia. Olha que legal, o Wallace. A viagem para a Amazônia foram 4 anos, tá? E a viagem para Bornéu foi mais tempo, tá? Então pensa num cara bom. E aqui, ó, o livro famoso do Wallace, o Arquipélago da Malásia, né? Depois tem um livro sobre as palmeiras da Amazônia. E eles tinham um barco, tá? Que teve uma época que o barco também afundou. Quando eles estavam no meio do oceano levando as caixas com as coletas aqui do Brasil, o barco afundou, pegou fogo, eles quase morreram. Sem falar que ele perdeu o irmão dele, né, o Wallace, por causa da febre amarela. Foi uma tragédia também, tá? Então ele conheceu lá Belém do Pará, conheceu toda essa região, trouxe com ele o Bates, que era um grande pesquisador de borboletas, que depois acabou descobrindo o mimetismo batesiano, né, batesiano. Depois tem outro grande naturalista que é o Fritz Miller, que a gente vai falar depois, que descobriu o mimetismo milleriano. Então essa primeira parte do vídeo aqui, tem ainda uns 20 minutos de aula, a gente está falando de quem são os grandes cientistas. Não foi só um, e é bom vocês saberem, que descobriram os processos de seleção artificial, seleção natural, evolução e origem de espécies. Continuando a história, lá está o sapinho de Wallace. Ó. Tem essas mãozinhas aqui, ó, pezinhos com membranas, ele voa. Não é que voa, né? Ele salta da árvore, abre isso e ele vai meio que planando. Tá? Bom, o Bates passou 10 anos na Amazônia, aqui tem mais alguns detalhes. Aqui quantas coisas ele coletou, né? Um absurdo de coletas. Muitas espécies novas para a ciência. É um cara que contribuiu gigantescamente para a ciência. E pouco lembrado, tá? Quase morreu várias vezes, mas como eu coloquei aqui, tinha o corpo fechado. Aqui quem quiser estudar um pouco de inglês também pode ler a historinha do barco aqui, tá? E logo que a Receita Federal foi fundada no Brasil, olha que coincidência, teve metade das suas coletas apreendidas pela Receita Federal do Brasil, certo? Então, outra coisa que já fica de aviso para quem vai estudar biologia, sempre pede licença para entrar nas áreas e também para fazer coletas, essas coisas, né? Não sai coletando, entrando em qualquer lugar aí, você pode levar chumbo ou apreenderem seu material. Então o barco chamado Ellen pegou fogo, né, quando ele voltava para a Europa. Ele perdeu muitas coletas e ficou 12 dias num bote salva-vidas à deriva. Né? Então das coletas que ele fez no Brasil, ele perdeu quase tudo que ele juntou em 4 anos. Pensem no problema do cara. Né? Bom, então a ideia dele, a gente já falou, né, veio das borboletas, que era um bom exemplo também para ilustrar como algumas espécies de borboletas surgiram a partir de espécies mais antigas. Por que é interessante o que o Wallace descobriu? Viu, a gente fala tanto do Darwin que até troca aqui. Por que é importante a descoberta do Wallace com as borboletas? Porque contrariava uma regra e uma crítica muito grande que a evolução tinha, né? O processo evolutivo, que era um processo lento. E aqui está até a frase dele, ó, os insetos evoluem rapidamente. Tá? Só para dar um exemplo para vocês, a barata, né? As baratas silvestres lá na mata, elas não têm medo da luz. Elas são baratas tontas. Tá? Aí as baratas que começaram a conviver com o ser humano, aquelas que ficavam sem medo da luz eram pisadas e morriam. E aquelas baratas que geneticamente já tinham uma propensão a fugir da luz, e tinham algumas poucas, elas começaram a se esconder quando a pessoa liga a luz para matar elas. E hoje em dia é por isso que as baratas, a maioria delas foge da luz. Entenderam? Então esse é um bom exemplo de como algumas baratas se extinguiram, algumas espécies de baratas se extinguiram, e outras espécies de barata bem mais malandras, né, entre aspas, que fogem da luz, hoje são as baratas que a gente conhece mais e que estão por aí, certo? Bom,
Aqui está um exemplo do livro, né, das palmeiras, um livro do Wallace, mostrando as palmeiras da Amazônia. E é um bonito livro, e ele era um bom ilustrador, assim como Darwin. Tá? E aqui o livro do Wallace, ó, tá? Incrível, né? Praticamente o mesmo texto, né? A mesma coisa, só que com as descobertas que ele fez na Malásia. E aqui é um pouco mais de história sobre o Wallace, vocês podem ler, né? Da época em que eles estavam publicando a teoria, né, conjunta. Aqui um pouquinho mais de detalhes da vida do Wallace, se vocês quiserem podem ler, não vou ficar dando detalhes da vida amorosa aqui do Wallace, né? Mas o importante é que no final da vida ele era muito pobre, ele continuou pobre, pouco reconhecido, e o Darwin teve uma certa bondade assim, né, nesse sentido de dar uma bolsa para o Wallace, uma bolsa de estudos. Tratem bem os colegas de vocês, tá? Então ele sofreu com o desemprego, assim como eu estou sofrendo agora. Não quero me comparar ao Wallace, mas eu acho que a única coisa que a gente tem em comum no momento é que os dois já ficaram desempregados, tá? E mesmo quando ele estava desempregado, ele publicava artigo científico. Eu agora estou desempregado, estou gravando aqui o vídeo sobre a teoria da evolução e tal. Então são coisas assim que eu acho que eu tenho um pouco em comum com o Wallace, né? Claro que eu imagino que eu jamais vou descobrir algo tão importante como ele descobriu, mas pelo menos eu tenho essa vontade de ficar ensinando e falando as coisas mesmo quando eu estou desempregado. Bom, para encerrar essa parte um pouco do histórico e com alguns comentários ainda para vocês entenderem como a seleção artificial, natural e a evolução funcionam, é importante falar desse cientista também esquecido, né, que andou muito aqui pelo Brasil, lá em Santa Catarina, o Fritz Miller, tá? Que estudou medicina na Alemanha, mas não quis se formar porque tinha que jurar a Deus cristão lá, e aí ele era protestante, eu acho. Preferiu não pegar o diploma, tá? E aí ele veio para o Brasil e resolveu estudar lá em Santa Catarina tudo que apareceu na frente, samambaia, borboleta e tudo. E ele descobriu muitas coisas sobre como algumas espécies podem ser muito parecidas com as outras, né? Sendo que umas são venenosas e as outras não. E essas não venenosas pegam carona no veneno das outras e sobrevivem, tá? Então é o mimetismo que a gente vai explicar melhor no futuro. Tem um livro muito legal sobre ele, que é O Sábio e a Floresta, tá? E tem até um museu em Santa Catarina, bem moderno aqui, ó, em Itajaí. Itajaí é uma cidade importante para quem quiser conhecer a história da seleção natural aqui no Brasil, assim como Belém, assim como Manaus. Mas em Itajaí tem duas coisas. Tem o museu, né? Tem a casa do Fritz Miller e também tem o Herbário Barbosa Rodrigues, que é um lugar que tem uma coleção muito grande de plantas e é onde a flora do Brasil está sendo bem estudada, junto com outras floras aí do Brasil. Lá tem essa pequena cidade em Santa Catarina, que é mais conhecida pelas praias, tem coisas muito interessantes em termos da história da ciência no mundo, tá? E é um lugar bonitinho para ir, é uma casinha alemã e tal. Esse cara era um cara assim, andava de pé no chão, subia aí pelos morros e tal, nunca foi picado de cobra nem nada. Morreu velhinho também, tá? E fez uma grande contribuição para a ciência. E por que ele é importante? Porque ele trocava carta com Darwin, tá? Tem muitas das cartas. Então naquela época não tinha e-mail, era só mail, né? Não tinha o eletrônico. E esses caras, eles trocavam ideias. Então muitas das coisas surgiram dessa troca de ideias. Então é importante também vocês lembrarem aí que só se faz pesquisa, só se faz ciência se você conversar com as pessoas e trocar ideias com as pessoas. De uma conversa aí, às vezes uma conversa, uma carta, pode surgir uma ideia muito boa. Sozinho, isolado, é complicado. A gente tem que conversar com os outros pesquisadores. Ó, 39 cartas, tá? E esse cara, ele manjava de matemática, olha que doido, né? O cara estudou medicina lá na Alemanha, numa escola boa, só não formou e tal, mas ele foi um dos primeiros a propor matematicamente os modelos que hoje fazem parte depois da filogenia, filogenética, que são modelos complicadíssimos
que se você colocar num programa de computador, eles vão rodar e vão simular o processo da evolução. Tá? Isso não está aqui no escopo da nossa aula. Coloquei lá no começo da aula, onde vocês podem estudar e entender isso, mas já vou avisando que é complicado. Tá? Essa explicação de como que é a seleção artificial é fácil. Difícil é modelar matematicamente. Tá? Mas é possível. Tá? E existe a forma de fazer isso, e a forma até como as pessoas simulam, né? O que poderia acontecer com o futuro das borboletas, o futuro dos pombos. Será que no futuro o ser humano vai ter a cabeça maior? Vai deixar de ter pelo na cara? E esse cara também, lá na cabaninha dele, com a maquinazinha de escrever, cheio de mosquito no ouvido, publicou 248 artigos. Bom, vou deixar vocês com vontade aí para a segunda aula, porque a segunda aula a gente vai realmente aprofundar como que funciona realmente a seleção, tá? Tem até uma piadinha aqui, ó. Não é essa seleção que a gente vai falar, tá? Então fiquem atentos para a próxima aula. A gente vai aprofundar em todos os mecanismos que eu introduzi agora, falando bastante nesse começo da vida dos grandes contribuidores para a teoria. Forte abraço, 50 minutinhos. Até a próxima. Tchau.